First of Phantom. First of Phantom é um jogo de terror que atualmente está ganhando muito destaque no YouTube por conta de manter uma ideia de terror que é a de terror, é, terror, acho que mental, eu acho. Esqueci como é que se diz isso. E também por trazer uma narrativa 100% real de uma história de terror. Então, esse jogo, além de ser famoso atualmente, que já vai pro quinto capítulo do jogo, ele é um jogo 100% real e que ganhou muito destaque por conta dessa ideia de trazer uma coisa que não é coisa de terror, sabe? De assombração e tal. E bem, uma coisa que veio repercutindo atualmente foi de que algumas coisas desse jogo podem não ser reais. E bem, hoje eu vou falar sobre o episódio 4 que se chama Aerobark, eu acho. Que é um episódio que se passa no Parque Nacional de Aerobark. Então eu vou falar sobre isso. Bem, vamos pegar aqui as questões, afirmações e ideias sobre esse vídeo. Bem, a primeira pergunta, que na verdade era para ser questão, mas tudo bem, é de quem é Jack Nelson nessa história? O Jack Nelson realmente existiu nesse universo e ele realmente passou por isso? Bem, vamos lá. A primeira questão é de que sim, realmente Jack Nelson pode ter existido e trabalhado no Parque Nacional de Aerobark, onde se passa a história. Mas tá aí a questão. Se ele realmente existiu, por que que a gente não teve notícias sobre quem ele realmente é? Bem, então eu vou responder essa questão. A resposta pode ser que de que ele realmente não quis que o seu nome tenha sido identificado para as pessoas saberem quem ele é. Porque uma coisa que é comum é de que quando você vai contar uma história que é 100% real, você teria que mudar o nome do protagonista para que as pessoas que estavam envolvidas na história acabem não percebendo que a pessoa realmente está contando a história. É tipo o seguinte, quando você vai participar de um programa de televisão, você geralmente preferiria esconder o rosto nesse programa, nessa notícia, na verdade. Porque se você mostrasse seu rosto, você seria perseguido pelas pessoas que estavam envolvidas nessa história. Então acho que é por isso que realmente eu acho que o nome desse protagonista não pode ser Jack Nelson. Pode ser qualquer outro nome menos Jack Nelson. Outra questão é em que ano se passa a história. Muita gente falando sobre esse jogo falou que ele pode se passar em 2017, na época
em que tipo já tava começando a ter essas coisas de comunicação e tal. E tipo, uma teoria minha é de que esse jogo pode se passar na época de 2013. Porque no jogo nós usamos uma comunicação semelhante à atual que a gente usa, que é tipo como se fosse o WhatsApp. Mas lembrando que na época de 2003 estava sendo lançado um dos aplicativos de comunicação que quase todo mundo lembra, que era o Skype. Um dos aplicativos que muita gente ignorou na ideia de First of All, porque ele era realmente semelhante ao WhatsApp. Tinha como você mandar balões de fala no chat e até mesmo mandar fotos, sabe? Então é realmente semelhante ao WhatsApp que a gente geralmente usa atualmente. E também os carros são realmente semelhantes aos do jogo. Tipo, tendo coisas que parecem, tipo, coisas antigas dos anos 90 e tal. Sendo que, na verdade, naquela época de 2003, realmente tinha carros que realmente pareciam dos anos 90. E até mesmo o rádio do jogo, que a gente usa para se comunicar com as outras torres do jogo, que na verdade a gente está na torre 11 e a gente se comunica com a torre 10, eu acho. O rádio realmente parece com os rádios daquela época. E também o culto. Que culto que é esse do jogo? Muita gente que foi pesquisar sobre o jogo chegou na ideia de que o nome do culto era Ku Klux Klan, que pode ter atuado em 1865 a 1872. E calma aí, que ainda não acabou. Depois disso, teve outra notícia desse culto que foi de 1918 a 1944, que foi tipo uma segunda geração de um clã desse, que depois foi pro último clã que teve, que foi de 1946 a 1950. E tipo, esse foi a última notícia que a gente teve desse clã. Mas tipo, tá. Se o ano é de 2003, então o que que aconteceu? Por que que a gente teve realmente essa ideia de que o culto do jogo era o Ku Klux Klan? Tá aí a questão. Atualmente, a gente teve várias notícias de desaparecimento nesse parque, que foram de tipo 2017 a 2022, eu acho. E, tipo, tá aí a questão. Se nesse jogo a gente teve uma ideia de que tinha um culto nessa floresta, que culto que seria esse? Se esse culto realmente é esse culto que teve nos Estados Unidos, então ele teria que ter tido um quinto clã, não, um quarto clã, que foi da época de 2003, ou tipo de 2000, ou antes disso. Então, realmente, esse parque pode ter algum culto dessa época. Mas realmente tem uma questão.
Muita gente realmente deve achar que esse culto, Ku Klux Klan, realmente pode ter desaparecido porque nesse parque nacional ele ele tem uma mistura com a natureza. Então, pessoas que foram para lá, que desapareceram, realmente teve gente que teve teorias de que, ah, é um parque selvagem, então provavelmente foi atacado por um urso ou sei lá, algum bicho que é selvagem que atacaria uma pessoa. Mas tá aí a questão. Se realmente uma pessoa que foi para esse lugar que desapareceu não teriam encontrado rastros de que realmente pode ter sido algum bicho selvagem que atacou ela, porque também pode ter a teoria que eu disse, de que pode ser o culto ou coisa selvagem ou até mesmo algum serial killer que está lá. Então tá aí a questão. Se esse jogo é 100% inspirado em coisas reais, por que que a gente nunca parou para pensar nisso? De que a teoria dos desaparecimentos podem ser tanto por ursos, animais selvagens, ou por um culto do mal, ou por um serial killer. Bem, agora tá aí a questão. First Phantom é realmente real? O episódio 4 que se passa nessa floresta realmente aconteceu na vida real? Tá aí a questão e os fatos. Se eu fosse chutar se realmente foi real ou falso, eu diria que pode ter tido um leve pedaço de realidade nessa história. Se a história realmente foi falsa, nós não sabemos, porque não valeria a pena a pessoa dizer que as coisas são 100% inspiradas em coisas reais, sendo que eles entregam uma história que tipo não tem explicações. E também, se tudo isso é real, por que que a gente não tem uma foto demonstrando isso? Como no jogo, é demonstrado que o protagonista Jack, ele tira uma foto do culto. Então, cadê essa foto? E realmente tá aí a questão. Se tudo isso realmente aconteceu, isso é uma coincidência sim ou não?